Você também fica perdido na hora de investir? Sem saber como dividir o dinheiro entre os ativos, como eu vou balancear minha carteira, se aquele ativo está caro ou barato, ou então, quanto eu preciso ter para chegar na minha independência financeira e ter aquela renda passiva dos sonhos. Eu também tinha todas essas dúvidas e acabei cometendo muitos erros, mas eu decidi resolver esse problema, resolver essa minha dor, e criei uma calculadora interativa totalmente automática, onde você vai conseguir ver em um só lugar como você vai dividir o seu aporte, como você vai balancear a sua carteira, o quanto você precisa acumular para ter aquela renda passiva dos seus sonhos e em quanto tempo você vai chegar nessa renda de acordo com os seus aportes e muito mais. Essa calculadora realmente está muito completa, porque é literalmente um mapa financeiro em um único lugar. E se eu tivesse essa calculadora lá no início, teria me economizado tempo e dinheiro. Eu espero que você saia desse vídeo tendo total clareza sobre o seu dinheiro e seu investimento. Bom, mas antes de começar, se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu criei esse canal justamente para compartilhar de maneira simples e prática sobre finanças e investimentos. Para que mesmo que você que não sabe ainda nada sobre isso, assim como eu não sabia um tempo atrás, comece a investir. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like nesse vídeo que toda semana eu venho trazendo novidades. Eu sei que muitas vezes a gente acaba se perdendo com planilhas, calculadoras, palpites na internet e quando chega a hora real do aporte, a gente pega o nosso dinheiro suado ali e pensa, nossa, o que eu vou fazer com ele agora? Eu adiciono mais uma ação na minha carteira? Eu invisto naquele fundo imobiliário que eu já tenho ou adiciono mais um? Será que chegou a hora de diversificar em outra moeda? Chegou a hora de já investir em criptomoeda? E tudo isso, para quem está iniciando, é muito difícil, a gente tem muitas dúvidas, né? Será que eu já posso comprar esse ativo? Ele tá barato, ele tá caro? Até quanto eu posso pagar por aquele ativo? É uma dúvida muito comum, principalmente de iniciantes. Já vamos começar, eu vou abrir essa calculadora com vocês. A calculadora de alocação. É uma calculadora que vai te dizer, de acordo com o seu aporte e do seu patrimônio atual, onde você deve dirigir o seu dinheiro, onde você deve investir. Então vamos fazer aqui uma simulação com um patrimônio de R$5.000, vamos supor, você já tem R$5.000 e você aporta R$500 todos os meses. E aqui você pode ir colocando os seus ativos, se você investe em fundos imobiliários, se você investe na renda fixa, em ações, e você pode ir adicionando categorias. Eu botei aqui dólar, mas se você investe em criptomoedas, você vem aqui e digita criptomoeda. Você pode adaptar de acordo com a sua carteira. Então você quer de meta ali 25% para fundos imobiliários, 25% para renda fixa, 25% para ações e 25% em dólar, totalizando então 100% da sua carteira. Porém, você já investe em um ou outro ativo e aí você tem 30% em fundos imobiliários do seu patrimônio e também tem 30% em renda fixa. Em ações, você já tem 20%, então aqui a gente já tem 80% do seu patrimônio e 20% a gente vai ter em dólar. Então de um lado fica a sua porcentagem atual, de acordo com a sua carteira atual, e do outro lado a gente coloca a nossa meta, o quanto a gente quer ter de cada ativo. Aqui você pode vir em gerenciar ativo, onde você vai adicionar os ativos que você tem. Por exemplo, eu estou no gerenciamento dos fundos imobiliários, então eu vou colocar aqui que eu tenho o HGLG11, tá? E o valor que eu tenho investido. Nossa, eu tenho R$500 no HGLG11. Eu vou lá e adiciono esse ativo fica salvo aqui. É muito legal, vem aqui algumas informações e a partir disso você pode fazer com todas as categorias. Renda fixa, você vem aqui e coloca um tesouro IPCA, nas ações você pode colocar também, você vai alimentando essa calculadora. Apertando aqui em calcular, ele vai te dar uma série de informações super relevantes e que vai facilitar o seu aporte. Ele vai te dizer então o quanto você tem atual e qual é a sua meta. Então fundos imobiliários,
Eu tenho atualmente R$ 1.500, que é 30% da minha carteira, porém eu quero ter apenas 25%. Então eu precisava ter apenas R$ 1.375. Então está acima da meta, eu não preciso aportar nessa carteira, eu vou equilibrar investindo em outros ativos. A mesma coisa para a renda fixa. Já aqui em ações, eu tenho atualmente 20%, que dá R$ 1.000 do meu patrimônio de R$ 5.000, e eu quero ter 25%. Então, eu preciso ter R$ 1.375, que tem ele dá a diferença aqui. Você precisa ter nessa carteira para chegar na sua meta mais R$ 375. A mesma coisa aqui para dólar. Ele faz um resumo aqui no final, resumo de alocação. O total necessário para você rebalancear a sua carteira é de R$ 750. Porém, ele desconta o aporte que você vai fazer, ele já conta com o seu aporte. Então, no total, na verdade, você precisa ter apenas R$ 250 a mais do seu aporte para balancear totalmente a sua carteira. Aqui ele dá uma sugestão de aporte, então ele diz para você priorizar ações e dólar, já que são as categorias que estão mais desbalanceadas. Então, 75% do seu aporte deve ir para ações, que dá R$ 375, e R$ 125 você aporta em dólar. Isso é muito legal. Além disso, aqui embaixo ele faz um gráfico para a gente visualizar melhor nossa carteira. Então, eu tenho 30% em fundos imobiliários, 30% na renda fixa, 20% em ações, 20% em dólar. E aqui é a nossa alocação por ativos. Como eu não preenchi todas as categorias, vem faltando, mas tem aqui o nosso HGLG11 que eu coloquei. Partindo agora para a renda passiva, que é aquela renda que a gente vai receber todos os meses caindo na nossa conta, sem precisar pagar imposto para isso, apenas o dinheiro se multiplicando para a gente. Então, eu vou dizer de acordo com o meu objetivo de renda passiva. Então, eu quero receber R$ 2.000 de renda passiva todos os meses. E eu quero uma rentabilidade de 1% por mês. E o que eu já tenho investido? Eu tenho investido, então, R$ 5.000, que foi o que a gente combinou lá no início. E eu clico em calcular. Então, ele diz que eu preciso ter R$ 200.000 para receber R$ 2.000 de renda passiva todos os meses. Que eu já tenho R$ 5.000 e que eu preciso de R$ 195.000. Ainda fala da minha situação atual, que eu tenho R$ 5.000, o que está me gerando R$ 50 por mês. E além do valor necessário, ele vai te dizer qual é o tempo necessário para você chegar nesses R$ 200.000 de acordo com o seu aporte. Então, continuamos com uma renda passiva de R$ 2.000 por mês, com uma rentabilidade de 1% ao mês. Então, eu já tenho investido R$ 5.000 e o meu aporte é de R$ 500. Calculando, ele vai te dizer que eu vou demorar 12 anos e 9 meses para chegar no meu objetivo, que é ter R$ 2.000 de renda passiva. Passando para outra calculadora, que é a calculadora do preço teto. Aqui a gente vai calcular o preço teto tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Coloco o nome do ativo. Então, eu vou colocar o BBAS3, que é o Banco do Brasil. Se eu clicar aqui em preço atual, ele já vai preencher automaticamente. Eu não preciso fazer nada, apenas colocar o ativo que eu quero calcular. Eu venho aqui em calcular preço teto e vai dizer que o preço atual do Banco do Brasil e o preço teto, ou seja, até quanto eu posso pagar por esse ativo. Então ele recomenda, recomendação, preço atrativo para compra. Diz que o Banco do Brasil nesse momento é uma ótima oportunidade de compra. E assim a gente pode ir analisando todos os ativos da bolsa. Fundos imobiliários, a mesma coisa. Vou lá e vou botar o nosso HGLG11. Eu vou clicar aqui embaixo e vai dizer. Vou em calcular preço teto e vejo que no momento o HGLG11 está numa situação justa. O preço atual dele é de R$ 158,50 e o preço teto é de R$ 151,88. Ele diz que ele está no seu limite
está no seu preço justo. E por último, e não menos importante, que é a nossa calculadora de juros composto. Então, ela vai te dar o seu patrimônio de acordo com o seu aporte, de acordo com o que você tem nesse momento. Então, eu estou preenchendo aqui. Eu tenho um patrimônio de R$5.000, estou investindo R$500 todos os meses, com uma rentabilidade de 1% ao mês. Vamos ver esse patrimônio daqui a 20 anos. Quanto eu terei? Ele fala que o teu patrimônio final será de R$549.000. Você aportou nesse período R$125.000 e de juros foram mais de R$420.000. Diz que com esse patrimônio você vai ter uma renda passiva de R$5.500. Aqui descendo ele vai te dar um resumo detalhado do seu crescimento, então como você vai evoluindo com o tempo, tanto do seu aporte quanto da sua rentabilidade, dos seus juros. É muito legal e a visualização desse crescimento. Em uma única calculadora, a gente tem 4 ferramentas incríveis. Então, a alocação dos aportes, a renda passiva, o preço teto dos ativos e a calculadora de juros compostos. Então, isso significa que você não vai mais investir no escuro, sem estratégia, sem saber se você está pagando caro ou barato por aquele ativo. E se você quer ter acesso a essa calculadora que eu criei, nos comentários, na descrição desse vídeo, o link para você acessar e garantir essa calculadora, que é fenomenal. Eu tenho utilizado ela muito na minha carteira e tem funcionado demais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter te ajudado. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.